Então veja que as coisas podem mudar e mudar bastante. Então eu tenho que ajustar as classes dos ativos conforme as nossas prioridades pessoais. E agora nós vamos ver a revisão periódica. Eu falei no módulo 2 que geralmente eu faço com os meus investidores 4 reuniões de rebalanceamento de carteira e mais 4 revisões periódicas da carteira. Isso dá um total de 8 reuniões ao longo do ano. Por quê? Existe uma evolução natural da carteira, existe uma mudança de perfil. Muitas vezes o investidor ele começa com um perfil completamente moderado e ele, por um motivo ou por outro, adquire um apetite ao risco. E então ele quer se jogar em outros mercados, né, em mares nunca dantes navegados. Então é necessário que no rebalanceamento você sempre defina o que você viu antes, o que você está agora e o seu futuro. Para isso, o perfil de investidor ele é fundamental. Isso foi feito no API lá no início, né, dentro daqueles 6 passos que o CFP recomenda para que você faça com o seu investidor nas primeiras reuniões. Então vamos lá. O rebalanceamento ele não é um cálculo automático. Ele também tem que acompanhar a sua evolução pessoal, as mudanças de mercado, novos objetivos. Então, no meio do caminho, você pode dizer, poxa, eu tinha aquele objetivo, mas eu mudei. Eu tenho agora um novo objetivo. Isso deve ser inserido dentro do seu planejamento, dentro do seu financial plano, e você, com o seu financial plano, você mudou. E quando você muda, você adapta, basta você corrigir as rotas. A pergunta é, por que eu vou revisar a minha carteira periodicamente? No Brasil, nós temos todos os motivos para nós revisarmos a nossa carteira periodicamente. Por exemplo, o cenário econômico. O nosso cenário econômico é de uma instabilidade muito grande. Então, nós não sabemos como vai ser a inflação, nós não sabemos o que vai acontecer com a taxa de juros. Então, se agora vai para o último aumento de taxa de juros, como estão dizendo agora em maio na reunião do Copom, e depois vai parar e a taxa vai cair. As taxas DI, as taxas futuras, já começam a perder força. Mas será que isso é uma verdade? De repente o governo vem e muda com alguma coisa esse cenário econômico. Então a política discutida a cada 3 meses, ela é muito longa. Há 3 meses no Brasil você já aconteceu umas 4 revoluções políticas. Nós já mudamos de efeito, nós já mudamos de ideia. A nossa equipe econômica que dirige essa parte no país já mudou de ideia umas 10 vezes. Então, o cenário econômico, ele na verdade é muito grave aqui no nosso país, é muito instável. Se o cenário econômico é instável, o cenário político é mais ainda. E a política no nosso país, ela interfere diretamente na economia. Com taxas de juros, você briga com o presidente do Banco Central, dizendo que ele tem que baixar a taxa de juros, que ele está prejudicando o país. E o presidente do Banco Central tem que ir, então, às rádios, às televisões, dizendo o porquê tem que aumentar a taxa de juros para conter a inflação. E essa gangorra, essa briga entre política e economia, traz mais instabilidade. A taxa de juros, realmente o Brasil tem uma taxa de juros absurda, é uma taxa que não combina com um cenário calmo, não combina com a jurisdição segura. Então nós temos a instabilidade geopolítica, nós temos a instabilidade política, nós temos a instabilidade do nosso judiciário. Então vejam, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. O câmbio. Então o dólar bateu 6,20. Hoje o dólar está 5,70. Então imagine para o importador, imagine para o exportador, ele não sabe se ele fecha o câmbio hoje ou se ele espera uma semana. Então ele pergunta, muitas vezes tem alguns exportadores que são meus investidores, eles ligam, Manuel, o que é que você acha que vai acontecer com a taxa de câmbio, né? Eu digo, olha, a taxa de câmbio é o grande desmoralizador dos economistas.
Ele veio exatamente para lhe desmoralizar. Eu me lembro que uma vez o Citibank disse: olha, o dólar vai acabar em 6, há uns 2 anos atrás. O dólar acabou em menos de 5. Então, as previsões não funcionam, não são, na verdade, confiáveis, né? Então, o câmbio, os juros, a política, a economia, tudo isso faz com que você esteja bastante atento. Eu vou investir nessa classe de ativo, eu vou investir ali ou não. Os objetivos pessoais também fazem com que haja um porquê de você estar revisando periodicamente a sua carteira. Vou casar, pronto. Basta isso, você modificou completamente o seu financial planning. Você modificou completamente aquilo que você traçou, aqueles 6 passos que você tratou lá no início com o seu planejador financeiro, porque mudou tudo. Então, casamento muda tudo, filhos muda tudo, compra de imóvel, aposentadoria antecipada. Às vezes você diz: olha, no meu financial planner eu previ que eu ia me aposentar com 70 anos. Eu não aguento mais e quero me aposentar 10 anos antes, com 60. Então veja que teve uma mudança completamente de parâmetros, de valores, e a ferramenta precisa ser modificada. Então a sua evolução patrimonial é outra coisa que modifica-se, né, plenamente. Então você vai botando dinheiro, você vai crescendo, você vai fazendo dinheiro. Nós vamos ver aqui as rendas passivas e ativas, e você vai começando a conquistar um patrimônio maior. Então, a sua evolução patrimonial vai dizer se há necessidade de você ajustar. Uma coisa é você trabalhar com a carteira até 10 milhões. Até 10 milhões, qualquer assessor de investimento trabalha uma carteira dessa. Mas a partir daí, você tem que saber o que fazer com o patrimônio do seu investidor. Carteiras com 30, 50 milhões são carteiras muito mais sensíveis. Você não pode fazer alocações como você faz com 1 milhão ou com 2 milhões. Também as grandes perdas, né? Ou grandes ganhos. Isso daí muda muito o apetite a risco. Se você está bem definido na quantidade que você deve ter, por exemplo, de renda fixa e de renda variável, provavelmente você não vai ter grandes perdas, provavelmente você não vai ter também grandes ganhos. Que o importante antes de você aumentar o seu patrimônio é você preservar o seu patrimônio. Então, a primeira escalada significa: cheguei até aqui e daqui eu não desço. Então, eu preservo o meu patrimônio de qualquer maneira. A partir daí, eu digo: preservei, agora eu quero ganhar, né? É como se fosse aquele produto que é IPCA mais. Ou seja, IPCA é a inflação. A inflação, eu mantenho o meu poder de compra, eu mantenho o meu patrimônio ok, mas o mais é que me interessa, aquele plus, onde eu vou ganhar um pouco mais. Por exemplo, vamos imaginar um jovem que começou a investir o seu dinheiro solteiro. Ele tem tolerância ao risco, ele quer, na verdade, arriscar-se um pouco mais, ele não quer fazer 70 renda fixa e 30 renda variável, ele quer misturar, ele quer fazer 50-50, beleza. Esse jovem que era solteiro se casa. Se casa e tem o primeiro filho. Quando ele tem o primeiro filho nesse casamento, então ele decide modificar completamente esse portfólio. Ele vai querer ser menos arrojado, ele vai querer ser mais conservador. Então, veja, ele vai fazer agora aportes para quê? Para que a sua renda fixa seja maior do que a sua renda variável. Ele vai constituir uma previdência, ele vai querer agora um seguro que proteja a sua sucessão, que proteja a sua família. Então, veja, mudou completamente daquela pessoa que não tinha absolutamente nada disso, e agora, pelo casamento, pelos filhos, ele começa a ter um novo perfil de investidor. E aí, vamos lá, como é que eu atualizo, né? Como é que eu mudo? Como é que eu recrio essa estratégia? Aí a necessidade dessas reuniões. Eu tenho primeiro que fazer um checklist anual da minha vida como investidor. O que mudou? O que é que eu quero, né? Então, aquele investidor que queria somente renda variável, queria opções, queria isso, queria aquilo, opa, agora mudou. Mudou tudo, mudou o clima, mudou a estação. Agora eu quero, na verdade, outras metas. Então, rever metas de prazo, de liquidez e de segurança é importantíssima. Então, por exemplo, às vezes você diz: não necessito de liquidez. Para mim,
eu quero só produtos bem longos. Ou eu quero imóveis, por exemplo, que não tenham liquidez, mas que valorizem e que mantenham o meu patrimônio. Mas de repente você tem um filho, tem uma sucessão, é necessário às vezes se criar uma holding, é necessário se criar uma patrimonial, é necessário se criar uma estrutura. Então veja que as coisas podem mudar e mudar bastante. Então eu tenho que ajustar as classes dos ativos conforme as nossas prioridades pessoais. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que acumulou um patrimônio grande e ela estava muito bem, tinha uma empresa, era dona de uma empresa, era uma empresária, e essa pessoa vendeu a empresa. Então imagine que você tem uma empresa que você trabalha, mas que de repente você tenha em sua mão 50, 60 milhões. Então veja que isso daí vai trazer uma diferença, vai trazer um impacto muito interessante. Por quê? Será que um fundo exclusivo seria interessante? Será que eu vou rebalancear como o meu portfólio? Onde é que eu vou botar todo esse dinheiro? Como é que eu vou preservar? Então, o orientador financeiro, ele na verdade realoca o patrimônio de acordo com a onda financeira do seu investidor, de acordo com o momento financeiro do país. E aí ele faz uma composição, fazendo um mosaico e colocando cada peça no seu lugar, como um quebra-cabeça. Se eu pego todas as peças desse quebra-cabeça, eu arrumo e formo uma bela figura. Então, isso são as revisões periódicas, isso é adaptabilidade da sua carteira na parte de rebalanceamento. Então, vejam, nós falamos em 8 reuniões no ano, 4 de rebalanceamento, 4 de revisão de carteira. Então, se o seu broker, se o seu assessor, se o seu consultor não sabe da sua vida, não sabe das suas necessidades financeiras, administrativas, pessoais, opa, eu aconselho você a mudar de broker, aconselho você a trocar de consultor, porque essa relação entre o assessor de investimentos e o investidor, entre o bank e o investidor, entre o consultor e o investidor, tem que ser uma relação muito estreita. Então ele tem que saber tudo da sua vida para poder decidir com precisão as suas necessidades.